Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, o Sincero Santos. Lembrando que lá eu tenho duas parcerias, com a página Torcida Alvinegra e também com a Bruna Novaes, @Sereia Pistola. Bom, gente, o tema de hoje é sobre o Sampaoli, que após o Flamengo perder a final da Copa do Brasil, aumentou o rumor dele ser demitido e ficar livre no mercado. Com isso, já teve uma grande movimentação nas redes sociais para vem Sampaoli e Sampaoli não. Então eu vou aqui pontuar coisas boas e ruins de trazer o Sampaoli e a minha opinião. Bom, vamos começar pelas coisas boas do Sampaoli. Eu acho que é um treinador que não se prende a um esquema tático, ele sempre estuda o adversário, sempre tenta montar o seu time com base ao adversário. Os seus times geralmente têm muita intensidade e no futebol de hoje ele necessita muita intensidade, então são coisas que faria com que o Santos virasse protagonista. Seria aquele time que, além de ter velocidade, força na marcação, seria um time que com a bola teria tanto velocidade como também jogaria bonito. Então, o Sampaoli, na questão técnica, na questão tática, é um grande treinador. Eu sei que muitos estão falando que não, pela questão do que ele está fazendo no Flamengo, e realmente no Flamengo ele faz um trabalho bem questionável. Mas voltando à parte positiva do Sampaoli, eu acho que ele realmente é um treinador que inova muito e um treinador que consegue fazer a maioria dos seus times jogarem. Se você pegar o Santos de 2019, tinha jogador que na mão dele virou um bom jogador, casos de Eduardo Sacha, que não era lá essas coisas, Jean Mota, que era horrível, e também o Thailson que subiu no comando do Sampaoli e começou bem a sua carreira no profissional, mas depois mostrou que não tinha potencial para jogar no Santos. Mas na mão do Sampaoli, o Thailson conseguiu até que desempenhar um bom futebol. Passando para a parte ruim do Sampaoli, é um cara que não valoriza tanto a base. Ah, Gabriel, você acabou de falar do Thailson, foi apenas ele. O Sampaoli prefere pedir milhões de reforços, endividar as equipes que ele treina e depois ir embora brigando com a diretoria. Então, o que acontece? O Sampaoli, se você pegar o histórico dele, é sempre assim. Ele entra em um ano, pede 500 contratações, renega os jogadores da base e com isso, no fim do ano, ele quer pedir mais contratações. A diretoria dá um basta e logo depois disso, ele briga com a diretoria, aí a diretoria tem que pagar os reforços que ele pediu e também fica sem o treinador, porque ele nunca dá continuidade no seu trabalho. Outra coisa, o Sampaoli, ele é um treinador que só funciona a longo prazo. Digo isso porque no Santos, em 2019, o primeiro semestre do Santos oscilou bastante. Porque apesar de várias partidas o Santos demonstrar um futebol bonito, um futebol ofensivo, a gente tem que lembrar que tomou 5 do Ituano, 4 do Botafogo de São Paulo, tomou 4 também do rival da Barra Funda. Foi um time eliminado pelo Atlético Mineiro, que naquele ano não tinha um time bom. Foi eliminado pelo River Plate do Uruguai. Então, com o Sampaoli, o primeiro semestre do Santos oscilou demais. Não foi constante. A primeira fase do Paulista pode até ter ido bem. Inclusive no mata-mata do Paulista ali, o Santos continuou tendo algumas boas atuações, mas teve umas oscilações fora do normal, como essas que eu acabei de citar. Mas a partir do segundo semestre, parece que as coisas no Santos se estabilizaram e o time voltou a jogar bem, e inclusive foi vice-campeão. Era uma pena porque aquele ano o Santos conseguiu atingir uma margem de pontuação de time campeão, só que teve um Flamengo fora da curva também. Então, com isso, o Santos ficou com o vice-campeonato, tá certo? Eu acho ele um bom treinador, só que é um treinador que funciona a longo prazo e também traz muitos problemas de bastidores. Enfim, a minha opinião para trazer ele agora é totalmente contrário a essa ideia.
Eu sei que tem muitos que me seguem aqui, eu tenho amigos próximos que defendem muito a volta do Sampaoli. Mas hoje não é o momento. Ele não é um treinador acostumado a lidar com esse tipo de situação que o Santos passa hoje. E outra, o Santos hoje precisa de paz. E o Sampaoli é totalmente ao contrário da paz. Ele é um cara totalmente caótico. Além de tumultuar na questão da relação dele com dirigentes do clube, ele é um cara que chega querendo mandar em tudo. Ele quer a chave do CT. Como eu falei, o Santos não tem dinheiro para contratar e nem pode mais. Imagina ele chegando, a primeira coisa que ele iria fazer era barrar o João Paulo. Porque o Sampaoli gosta de goleiro que joga com o pé. E o João Paulo, a gente sabe que tem essa deficiência. A questão do Braga, por mais que o Braga seja um jogador totalmente contestável, por mais que eu defenda que ele não jogue no time titular, o Sampaoli tem algumas atitudes desumanas. Inclusive, já teve apurações da época que o São Paulo esteve aqui, que não deixava o Braga comer com o elenco, porque ele não queria o Braga no time do Santos. Então o elenco almoçava uma hora e o Braga almoçava antes ou depois do elenco. Então imagina ele chegando, impondo essas regras e barrando alguns jogadores, inclusive do time titular. Então você tira toda a paz do ambiente. Eu sei que o ambiente do Santos não é dos melhores, mas o Sampaoli pioraria tudo no quesito ambiente e no quesito de relação. Porque ele pode até ser um bom técnico, mas como pessoa é um cara extremamente arrogante. É um cara que não aceita conversa. E às vezes é necessário ele abrir uma conversa com o Galo, ele abrir uma conversa com o jogador. Porque se ele chegasse e quisesse barrar algum jogador e soubesse conversar, até aí tudo bem. Mas a gente sabe como ele é. Sem contar os pedidos milionários que ele fez para José Carlos Pérez. No caso Cueva, é o único que eu divido a culpa entre o Sampaoli e também o Pérez, né? Porque o Pérez poderia ter escolhido qualquer outro nome, até nomes mais baratos do que o próprio Cueva na hora de contratar. O Sampaoli preferiu Uribe do que subir alguém da base, que na época estava surgindo o Caio Jorge. Não que o Caio Jorge também fosse um craque, mas o Uribe foi muito mal aqui. Então, assim, o Sampaoli, no geral, gente, me faz ser contra ele por causa do momento do Santos. Hoje o Santos precisa de paz e não caos. Hoje o Santos precisa de um cara que mantenha a tranquilidade e a boa relação de elenco e treinador. E o Sampaoli hoje está muito longe disso, ok? Como eu falei, ele teve seus méritos em 2019, foi um bom treinador, mas teve vários problemas nos bastidores. E como já falei aqui também, é um treinador que funciona a longo prazo. Por isso que eu não traria ele hoje. Ano que vem, já que o Galo falou para o Ademir Quintino que não procura técnico desde a semana passada e congelou as conversas, ao mesmo tempo já pensa para treinador em 2024, eu acredito que para o ano que vem, tudo bem você tentar o Sampaoli de volta. Eu acho viável. Acho ideal? Não, pelo histórico dele. Mas acho viável. Mas agora, nesse momento, é não. Eu prefiro que o Santos não tente trazer o Sampaoli agora. Tá certo? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse aí. Tamo junto, até a próxima. E sempre Santos.